Vamos partir de uma história que aconteceu com o profeta Eliseu, uns 850 anos antes de Cristo, lá no reino de Israel, o reino do norte, quando o reino de Israel estava dividido. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, nós vamos comentar um pouco sobre a história em si, e vamos então usar como ponto de partida para aplicar em algo bem importante nas nossas vidas. A pregação tem como título "Quer quanto?". Esse quanto não dinheiro, mas quer em que quantidade. Esse é o título da pregação. Vai ficar bem claro ao longo da história. Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, ensina-nos sobre a santificação que tu operas em nós, que é o nosso assunto de hoje, tomando como base esta passagem. Que teu Espírito Santo nos ajude a crescer em Cristo, que isso é nada mais, nada menos do que santificação. Poderíamos se pedir a mesma coisa de outra forma. Ajuda-nos a nos tornarmos cada dia mais santificados. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. É óbvia a misericórdia de Deus sobre a família deste profeta falecido. Não vamos entrar em muitos detalhes. De alguma forma ele morreu em dívida e os credores estavam vindo levar, de acordo com as leis da época, os 2 filhos para servirem a ele, credor, pelo menos enquanto pagassem a dívida. E obviamente aqueles 2 filhos iriam ser utilíssimos para a viúva no sustento dela, que ficou agora sem o marido. Foi até o profeta Eliseu, chefe dos profetas, ou um profeta destacado entre eles, tanto que ela disse: meu marido era teu servo, e ele resolveu assim, como vocês viram. Pede emprestadas algumas vasilhas, não poucas, para as tuas vizinhas, e enche essas vasilhas com azeite da botija que tu tens lá. Claro que era uma ordem esquisita, porque ela tinha uma botija de azeite. Como é que ela ia poder encher várias vasilhas, não poucas? É evidente que alguma coisa ia acontecer aí. Estava aí
no horizonte surgindo um milagre que Deus faria através da palavra do servo Eliseu. Quero observar o seguinte com vocês. Primeiro, foi Deus quem deu o azeite. A mulher era absolutamente incapaz de produzir uma gota de azeite a mais do que tinha na botija. Claro, e nem vizinho nenhum, ninguém poderia fazer esta obra. Não dava, porque os filhos chegaram lá e ela ia dizendo: me dê uma vasilha. Aí ela enchia e dava para um filho, aí outra, aí ela enchia e dava para aí outra, foi enchendo e não acabava o azeite da botija, não acabava, até que ela disse: a próxima vasilha. Acabou, mamãe. Tá bom, acabou. Mas enquanto tinha vasilha, ela encheu. Então foi Deus a origem daquela providência material, no caso o azeite, produto valioso, que gerou então recursos para ela pagar a dívida, e ainda sobrou alguma coisa para ela retomar a vida dela. Não quer dizer que ela viveu até o final da vida, ela e os filhos dela, anos e décadas na frente, não sei quanto tempo mais ela viveu, nem os filhos, não quer dizer que viveram do que sobrou, é claro que não. Então quando ele diz viver do resto, toca a tua vida, retoma. Então, naturalmente, na tua nova condição agora de viúva, não está devendo mais ninguém, estás quites com todo mundo, toma a tua vida, vai cuidar, começando com um capitalzinho aí, que é o azeite que sobrou, depois de ter pago a dívida. Essa foi a providência que Deus, e somente Deus, tomou miraculosamente, não de uma forma natural, mas miraculosamente na vida daquela mulher. Ninguém duvida isto. Segunda, ela própria, para receber a bênção que Deus havia prometido através de Eliseu, ela tinha de obedecer ao profeta. Isso pode parecer elementar, mas é de extrema importância. Não é uma sutileza, é básico. Ela teve de levar a sério a ordem de Eliseu e executar o que foi mandado. Ela poderia ter tido vários outros tipos de reação. Seu Eliseu, está gozando de mim? Eu chegar e bater de porta em porta e pedir um bocado de vasilha para encher com uma botijazinha que eu tenho em casa de azeite? O que é isso? Não tem sentido. Ou eu não tenho coragem, vão rir de mim lá, os vizinhos. Ela poderia ter usado muitas desculpas, sinceras ou não importa, mas seriam desculpas. Ela levou a sério, até onde a gente vê aqui, não questionou, por mais que a ordem fosse estranha e ousada, ela tinha que obedecer e obedeceu. Ela executou exatamente o que foi ordenado a ela. Deu o duro dela, foi de porta em porta, bateu, não sei se alguns vizinhos negaram e outros deram, não sei quanto tempo ela passou pedindo essas vasilhas, se eram 8 vasilhas que ela conseguiu, se eram 80, não sei, nós não sabemos. Sabemos a coisa, ela obedeceu, levando muito a sério a ordem do profeta, exatamente como foi mandado. Terceiro, ela própria determinaria a quantidade. O número de vasilhas ficou ao critério dela. Eliseu não estabeleceu, notaram? Ele disse assim, quase que ele queria dar a dica, né? Não poucas, não cai na tolice de pedir só 2, como se ele já soubesse o que Deus ia fazer. Mas aqui não revela que ele disse de antemão a ela o que ia acontecer. Não sei até que ponto ficou um mistério para ela, ficou um suspense, mas até onde a gente vê, simplesmente ele mandou pegar as vasilhas e colocar o que tinha na botija nas vasilhas, só. Mas ele, mesmo que não tenha dito mais detalhes, pelo menos deu
uma ajudazinha, um empurrãozinho, uma dica aqui, não poucas, como se dissesse, você vai se arrepender muito se pedir só 2, 3 vasilhas, peça muitas. Bonito esse detalhe dele aí, peça muitas. Bom, se ela encheu 18 vasilhas, o fato é que se tivessem 19, teria enchido as 19. Se tivesse 82, teria enchido as 82. As vasilhas que estavam lá, todas elas, sem exceção, foram cheias. Então, ela própria determinou o número, a quantidade, o tamanho do presente da providência divina na vida dela. Como já adiantei na oração, eu quero ver esses 3 pontos com vocês, aplicando para o processo da santificação que ocorre na vida do crente. Uma operação contínua de Deus em quem aceita a verdade e exerce fé em Cristo. Ou seja, é uma operação de Deus exclusiva na vida do crente. João capítulo 17, versículo 17, fala desta característica da santificação, para você entender bem que é algo muito relacionado com a verdade das Escrituras. É importante, eu quero deixar esta marca na sua mente. Na famosa oração sacerdotal de Jesus Cristo, na noite mesmo que ele foi traído, João 17, toda aquela oração belíssima que ele fez, ele diz: santifica-os na verdade, separa-os para a obra que tu tens para eles. Santificação tem a ideia de pureza e de uma dedicação a uma obra, no caso a obra de Deus, essa ideia dupla de pureza, incontaminação e de afastamento do que é mal. Essa ideia dupla, sempre pense quando falar em santo, santidade, santificação. Então, o Senhor Jesus ora pelos discípulos dele ao Pai e pede: santifica-os na verdade. Ou pela verdade, poderá ser também usado a expressãozinha no grego lá, pela verdade. Dentro do contexto da verdade, consagra estes meus discípulos, ó Pai, separa-os para a tua obra, purifica-os no dia a dia. É exatamente isso que Jesus Cristo está pedindo: separa-os na verdade. Aí ele dá ainda uma explicação excelente para nós, porque nós não temos que ficar a imaginar: essa verdade aqui é uma verdade filosófica, o que será isso aqui? Ele encerra qualquer discussão aqui, qualquer especulação. Que verdade é essa? É uma coisa meio teórica, cada um tem a sua verdade. Santifica-os na verdade, você tem a sua, então você vai ser santificado conforme a sua verdade, eu vou ser santificado conforme a minha verdade. Que a ideia do mundo pós-moderno hoje é essa: cada um tem a sua verdade. Aí ele vai em cima, no final do versículo: a tua palavra é a verdade, ponto. Ou seja, santifica-os na tua palavra. É isso que ele está dizendo. Separa esse povo, meus discípulos, através da tua palavra, das Escrituras, da Bíblia. Edifica-os pela Bíblia, purifica-os pela Bíblia, dá crescimento a eles pela Bíblia. É precisamente isso que Jesus está pedindo aqui. Atos capítulo 26, versículo 18. Atos 26, 18, quando Paulo está aqui diante do rei Agripa, defendendo-se numa acusação, está sendo julgado formalmente aqui, e ele está falando da sua conversão, da história da sua conversão, quando ele ia no caminho de Damasco, viu uma luz muito forte brilhando, caiu no chão, cego. Ele está falando da história dele,
quando ele cita literalmente as palavras que Cristo falou para ele. Levanta-te, firma, versículo 16, firme-te sobre os teus pés e tal, não vou ler o versículo todo, penso para pegar o contexto, versículo 17, Jesus estava falando do ministério que Jesus iria dar a Paulo, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, Jesus descrevendo para Paulo, ali ainda cego, no ato da conversão de Paulo, Jesus faz uma prévia do que seria o ministério de Paulo, resumo. Para lhes abrires os olhos, dos gentios no caso, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu disse que a santificação é exclusiva do crente em Jesus Cristo, está aqui. E eu disse que a santificação está ligadíssima com a palavra, com o conhecimento da palavra, o crescimento na palavra de Deus. Essas duas coisas são muito importantes. Vamos agora aos 3 pontos que eu falei da viúva e quero aplicar aqui. Eu disse que foi Deus quem deu o azeite. Ninguém poderia ter feito aquilo. Santificação é uma obra do Deus triuno. É Deus quem santifica. Deus Espírito Santo também é uma obra do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós geralmente associamos mais diretamente a obra da santificação como um trabalho do Espírito Santo, por um motivo simples, porque o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar no crente e aplicar no crente o que era necessário para o desenvolvimento espiritual daquele crente. Então, este é um trabalho específico, funcional do Espírito Santo na vida do crente. Mas a origem da santificação é das 3 pessoas da Trindade. Querem ver? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, quando fala de Deus. E quando fala de Deus assim, muitas vezes está se referindo à pessoa do Pai. Quando fala só a expressão Deus, ou é o Deus triuno ou Deus Pai. Às vezes não é tão fácil discernir se é uma coisa ou a outra exatamente. Mas aqui, como na mesma frase nós temos a expressão Deus e a expressão Jesus Cristo, muitíssimo provavelmente aqui se refere ao Pai. Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E continua a passagem. Como eu já falei, deve estar se referindo a Deus Pai. Deus Pai vos santifique em tudo. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Diz assim, Hebreus 2 e 11. Pois tanto o que santifica, que é Cristo, estude o contexto, depois você vai ver que é claro, não vou demonstrar isso. Tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, que é de Deus Pai. Mas o que santifica aqui é Cristo. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1 e 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Então, é uma obra do Deus triuno. Através da santificação, Deus transmite ao crente poder espiritual para se manter afastado do mal. Voltemos a 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque a pergunta é óbvia, muito bem, é Deus que nos santifica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o que é mesmo isso? Esse tal de santificar? Como é que eu posso na prática saber se estou sendo santificado, se não estou, se eu estou crescendo, se eu estou diminuindo nisso? Como é que eu posso avaliar, averiguar o que é, se constitui em quê? Estamos agora respondendo esta pergunta. Poder espiritual para se manter puro e afastado do mal. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Explica melhor, Paulo. Que vos abstenhais da prostituição ou da imoralidade. Geralmente quando tem prostituição, na palavra grega é porneia, de onde vem pornográfico, coisa assim. Então não quer dizer que é o aspecto de uma prostituição como se conhece no aspecto formal e de um costume de vida e tal. Não, a ideia aqui é imoralidade. Está falando para homem, está falando para mulher, falando para moça, para rapaz, para velho, é imoralidade. Então você vê aqui claramente a santificação como uma coisa que indica um afastamento da imoralidade. Versículos 7 e 8: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Claramente, de novo, mostrando que santificação significa, entre outras coisas, se afastar da impureza, impureza sensual mesmo. Desta arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ligado aqui com a ideia do Espírito Santo fazendo esta obra. Capítulo 5, versículo 23, já lemos. No caso, Deus nos santifica. Mas é bom agora observar o seguinte. Estou em 1 Tessalonicenses 5 e 23, de volta a ele. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O efeito da santificação na nossa vida é este: que nós nos mantenhamos corretos no nosso procedimento. Aqui é mais geral do que só o aspecto de impuro e todos os outros tipos de comportamento e de características que se esperam de um discípulo de Cristo. Deve se esperar, ou deve aparecer, deve fluir naquele que é santificado. Se você quiser ver se a santificação é algo que está em operação em você, examine a sua pureza sexual, a sua mente, o seu comportamento externo, o seu comportamento interno. Se você está altamente repreensível, se Cristo voltar amanhã, altamente, todo errado, fazendo tudo errado, ou não, se você está se tornando cada vez mais irrepreensível. Então é uma forma prática de você julgar se esse trabalho está sendo feito na sua vida. Está ligada também com orientação à santificação. Romanos capítulo 8, versículo 14, não tem um nome lá, santificação, mas é evidente. Não é obrigado a ter o nome em tudo para alguma coisa estar ligada com a outra. Romanos 8 e 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, uma das influências do Espírito Santo ao nos santificar, ao operar em nós o seu trabalho, é esta: nos guiar, nos orientar. Se você está mais orientado pelo Espírito Santo do que antes, você nota pelos resultados da maneira como você vive, você se comporta, é um bom sinal. E sabedoria, só vou falar desses 3 itens, poderia ser vários outros.
O mesmo Cristo que nos santifica, Ele também nos dá sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim, 1 Coríntios 1 e 30, mas vós sois dele, de Deus, né? Em Cristo Jesus, o qual tornou para nós, ou por nós, ou visando a nós, se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Continua a passagem. Ele é nosso redentor, Ele nos justifica. Já falei que Ele nos santifica, e aqui Ele nos transmite sabedoria. E a ideia de sabedoria bem pertinho aqui, o conceito de sabedoria bem pertinho do conceito de que Ele nos santifica. Senhor Jesus Cristo, me dá sabedoria. Faz parte do teu trabalho em mim. Tu és a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que tu te tornaste para comigo sabedoria e santificação e redenção. Tu me redimiste, tu me salvaste, tu me santifica, e parte desse trabalho é dar sabedoria. Pois me dá sabedoria. Tiago diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça, e ser-lhe-á concedida, mas não peça duvidando e tal. Ele continua, mas ele garante: ser-lhe-á concedida. Peça com sinceridade, peça crendo, peça com seriedade, sabedoria. Então a sabedoria está muito associada com a ideia de santificação. Aqui eu encerro o primeiro ponto, dizendo que Deus é quem nos santifica. Você não pode santificar a si próprio. Você é totalmente dependente de Deus para isso. O segundo ponto é muito interessante, que aliás já era interessante na história da viúva. Foi Deus quem deu o azeite. A mulher não poderia fazer coisa nenhuma para obter mais azeite do que tinha naquela botija. Mas Deus mandou, antes de ele operar o milagre, Deus mandou que ela fosse fazer uma coisa meio esquisita: bater de porta em porta e pedindo emprestado vasilha. Mas não é Deus que deu o azeite? Não foi Deus que fez o milagre? O Senhor não disse que ela não poderia fazer coisa nenhuma? Disse que ela não poderia fazer coisa nenhuma para fazer mais azeite. Mas no processo em que Deus quis operar com o poder dele de produzir azeite, de mais azeite, não da oliva, mas do próprio líquido já do azeite, nesse contexto de fazer esta operação, ele quis contar com ela. Vá buscar vasilhas. Para você, tem alguma diferença em Deus fazer azeite que não existe, passar a existir, ou ele fazer vasilhas? Então ele poderia ter feito um monte de vasilhas. Aliás, não precisava nem ter dado a ela o trabalho de dizer para o filho: me dá as vasilhas. Aí botava da botija na vasilha, me dá outra, esse processo todinho, sei lá, 10 vezes, 20, 30, não sei, todo esse processo, não precisava. Deus faria logo as vasilhas, e faria logo as vasilhas cheias de azeite, muito mais prático. Esse tipo de raciocínio não funciona com Deus. Ele iria fazer o azeite, mas ele fez questão de dar uma ordem antes dele fazer o azeite. E não sei nem se ele disse, como já comentei, não sei nem se ele mandou Eliseu prevenir a viuvinha lá: diga lá que eu vou encher todas as vasilhas que ela conseguir. Nem sei, só disse assim: muitas. Então Deus deu uma ordem e ficou esperando para ver se ela iria cumprir. Agora vamos, depois que eu disse que é Deus que santifica, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mostrei, expliquei, tudo mais, vejam que coisa estranha em 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, aparentemente estranha, digo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 2, a pessoa cheia de doutrina na sua cabeça,
de que quem santifica é Deus, que é um trabalho do Espírito Santo, que ninguém pode santificar a si mesmo. Aí nós abrimos 1 Pedro 1,14 em diante e lemos assim: hoje é dia de celular. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pronto. Como é que santificação é uma obra de Deus, e o próprio Deus manda: seja santo. Você mesmo, estou falando com você mesmo. Senhor Deus, eu me tornar santo. Você aí, crente, se torne santo. Mas, Senhor, cadê todas as passagens que mostram que a santificação é uma obra tua? E agora tu vens mandar eu fazer uma obra que é tua? Por isso que ele disse que era um pouco estranho. De certa forma, para a santificação de Deus ser operada em você, Ele quer condicionar a sua obediência. O crescimento do crente depende muito de exercícios espirituais que ele próprio crente faz em função de ordens que ele recebe, e ele tem que cumprir. O azeite veio de Deus, mas Deus quis incluir o trabalho da mulher dentro do contexto em que Deus iria operar aquele milagre. A santificação vem de Deus, é poder de Deus, mas Ele quer incluir o crente dentro desse contexto em que Deus, opera poderosamente a santificação no coração daquele crente. Ele envolve o crente, mas de uma maneira tão forte que dá a impressão que depende do crente ser santificado. Santificai-vos, sede santos. Mas simplesmente a maneira de entender melhor isso veja as ordens que nós temos para receber, nós temos para cumprir, as ordens que nós recebemos para cumprir, e trate de obedecê-las. É isso. Oração. Exemplo, só exemplo. Vou dar 3, 4 exemplos. Oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, e em várias passagens tem. Orai sem cessar. Está ali a ordem. Se não orar, não conte com as atuações de Deus na vida de quem ora. Existem certas atuações que Deus faz na vida de quem ora. Prazer espiritual enquanto está orando, aumenta a intimidade com Deus, resposta às orações. Eu podia falar aqui muito e muito claro sobre só isto, oração. É algo também muito misterioso, mas misterioso ou não, é claro um aspecto, que Deus mandou orar e espera que você ore. E todas as bênçãos que vêm de Deus, consequência de uma vida de oração, não serão feitas se você não orar. É isto, não é tão complexo. Comportamento. Eu gosto dessa passagem, 2 Timóteo 2,16, porque mostra a importância da providência do crente na sua santificação.
É perigoso exagerar o aspecto divino na santificação, a ponto de desprezar o aspecto humano. Conheço crentes, conhecem bem as Escrituras, que tem uma tendência de quase deixar em segundo plano a necessidade do crente fazer isto, fazer aquilo, do crente operar desta forma, operar daquela, do crente se comportar nas suas obras como crente. Não sei se a pessoa ouviu muito sobre salvação pelas obras e criou uma ojeriza, eu não sei. Mas às vezes você encontra um crente que ele chega ao ponto de dizer, não, vem de Deus, é Deus que santifica, aí puxa as passagens todinhas, as mesmas que eu acabei de puxar, e está aí, isso é uma coisa que vem de Deus, então vou esperar de Deus isso, e negócio de fazer isso, fazer aquilo, fazer de rigoroso, cheio de regrinha. Não, isso não funciona para o crente, não, isso é muito pouco para o que Deus fez em nós. Isso é uma distorção. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é quem faz a santificação, mas ela manda muito para nós. Orai sem cessar. E agora aqui, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, vou ler alguns versículos. 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Para mim é algo prático e claro. Evita os falatórios profanos. Pule para o 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça, segunda ordem. Versículo 22 e 23. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Outra ordem: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Outra ordem: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Agora, para evitar más conversas, se afastar da injustiça, fugir das paixões da mocidade, repelir as questões insensatas, seguir a justiça, para fazer tudo isso, você tem que tomar providências práticas, tão práticas quanto a mulher bater de porta em porta pedindo vasilha. Não vejo diferença nenhuma. Vá pedir vasilha. Sim, senhor. É esquisita, vá pedir vasilha. Foge das questões insensatas. Mas foge. A conversa está ruim. Tem um bocado de gente conversando coisa ruim, profana. Tem. Afaste-se. Sai de perto. É tão prático quanto bater na porta do vizinho, gente. Não discuta coisas que não tem sentido, ficar discutindo à toa. Segue a justiça. Você sabe o que é seguir, o que é correto. Você sabe meios práticos de evitar botar aquela revista na sua mão que você sabe que lhe dá muito trabalho na sua mente, porque mexe com a sua sensualidade. Pois para e passar na frente daquele cinema que tem umas fotos. Você sabe, ou conversar com aquela colega de trabalho que usa umas roupinhas que lhe deixam bastante alterados. Evita aquela colega ou o colega. E poderia dar 1000 exemplos de coisas práticas. Você sabe uma coisa? Eu não vou mais conversar com aquele fulano de tal, porque só diz pornografia, quer contar história imoral para mim. Eu não vou mais conversar com ele, ponto. E quando diz assim, eu vou conversar com ele sim, é a viúva dizer, eu não vou bater na porta de ninguém, pronto. Para mim é absolutamente a mesma coisa. É tão prático uma coisa quanto a outra. Então o crente muitas vezes ele joga muita ênfase nas coisas que vêm de Deus, que é Deus que faz e não entende bem os mistérios de Deus, e coisas que não precisa entender, porque são muito práticas e fáceis de alistar, não fáceis de fazer, mas fáceis de alistar. E você, isso aqui eu tenho que evitar.
isso aqui eu tenho que fazer mais, isso aqui me faz bem, eu não estou fazendo, isso aqui me faz mal, eu estou fazendo, está tudo errado, tudo não sei, mas tem muita coisa errada. Ué, eu não estou bancando aqui a viúva não, que foi bater nas portinhas. Mas também bater nas portas é fácil demais. Vai. Viúva, desamparada, pobre, devedor, os filhos para ser levados, talvez tímida, não sei, talvez não, mas talvez sim, tímida, encabulada. Vai pedir uma vasilha, era uma morte, imagina pedir 20. Então é muito fácil olhar para o outro e dizer que é. Não, isso aí eu faria também, quando nós mesmos temos ordens claras. Mais um exemplo: preocupações, angústias, ansiedades. Mateus 6:25, tipo da passagem que de tanto lida, eu fico com medo e com pena de perder a beleza e o valor para o coração do crente. De novo, não vos inquietais com o dia de amanhã e tal. Aquilo eu já sei de cor. Pois é, procure não saber de cor e fazer de uma maneira mais intensa, que é muito melhor. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não há vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Muito bem. Então Jesus diz assim: não seja ansioso, preocupado com as coisas de amanhã. Esse tipo de ansiedade é que ele está condenando aqui. Medo de faltar dinheiro para comer, para vestir os filhos e tal. Esse tipo aqui. A hora ele pensa que é fácil, e ele sabe as minhas dificuldades, ele sabe as minhas limitações, o mercado atualmente, que não tem emprego para ninguém. Senhor, está muito assim, vago, não fica ansioso e tal. Mas ele diz aqui lá no versículo 33, bem prático: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que acontece? Você não acredita. E você trabalha muito mais do que você deveria estar. Trabalha muito, prejudicando o que você poderia estar servindo a Deus de uma maneira mais direta, achando que você precisa do trabalho e do dinheiro do trabalho. Aí você bota em segunda consideração estudo bíblico. Se eu tiver tempo, culto, ler as escrituras. Havia um pastor de novo dizendo isto. Não é o pastor dizendo isto, é Cristo dizendo para você: se você quiser deixar de ser ansioso pelo que vai comer e beber, eu estou lhe dando a dica, eu estou lhe dizendo: dá mais valor às coisas do meu reino, deixa de trabalhar tanto e vá falar com os amigos do Evangelho, ou vá orar mais, ou vá se expor mais a pessoas para você falar mais de Cristo. Sirva mais na sua igreja, sirva as pessoas, faça o bem aos outros, sirva na casa social de uma maneira voluntária, faça o bem, gaste mais tempo fazendo o bem e colaborando no meu reino. E as coisas pelas quais você está se preocupando, seu tolo, eu dou, serão acrescentadas. Gente, serão acrescentadas, mas você não acredita, você tem que trabalhar para você ganhar. Enquanto você não vê o seu contra-cheque lá, ou seus lucros programados, não adianta, você não segue o que Cristo mandou. Resultado? Vá nos consultórios médicos aí, vá. Nem vai, eu também vou. Lotados. Aí ele diz assim: o pior é que a maioria não tem problema físico nenhum, faz os exames todinho, não tem nada, mas é ansioso, não dorme, é não isso, é aquilo, é depressão, é tudo que se imaginar, doenças inclusive
físicas por causa da mente. Eu disse, ele vai dizer, eu disse. Então essa preocupação, essa ansiedade, esse desencontro entre sua vida e o que você faz, essas coisas que todos nós, num momento ou no outro, na outra vida, temos esses desencontros, temos essas dificuldades, mas Cristo está dizendo claramente, gritando aqui: botem o meu reino em primeiro lugar, gente, e eu dou. Você não acredita. Quarto e último exemplo, para ir para o número 3 e encerrar. Eu disse lá, envolvimento com a Bíblia. O primeiro exemplo que eu dei, de ordens práticas para nós sermos santos. Como é que a gente pode, de uma maneira prática, obedecer esta ordem? Seja santo, se ela vem de Deus. Mas o que quer dizer isso? É você fazer o que a Bíblia diz para você fazer como crente. Aí estou dando 4 exemplos: oração, já falei; comportamento, no caso de fugir das paixões da mocidade, evitar conversas inúteis e tal; preocupações e angústias; envolvimento com a Bíblia. Eu já li: santifica-os na verdade. Que verdade, Senhor Jesus Cristo? É filosofia de que camarada aí do grego? Não. A tua palavra é a verdade. É a Bíblia? A velha Bíblia. Quer dizer que essa expressão linda, que tu oraste ao Pai, santifica-os na tua verdade, o que tu quer dizer é: a tua palavra é a verdade, então é a Bíblia. Não, mas pastor, dá mais um exemplo além da Bíblia. É a Bíblia e... Não tem. As pregações do pastor Mauro, as pregações do Spurgeon, pregações do John MacArthur, pregações do pastor A, pastor B, também todo esse corpo se constitui na verdade. Não! Joga minhas pregações tudo no mato, fora, se for para ser confundidas com a verdade que está dentro deste livro, a Bíblia. É este livro aqui, a exposição a este livro que você vai, através do qual você vai se santificar. Sede santos. Como, Senhor? Eu não sei como esse negócio de ser santo, muito complicado, é uma obra tua, mas não sei o que. Lê a Bíblia. Pare de se preocupar com as coisas, exageradamente com as coisas daqui. Coloque em primeiro lugar o meu reino, vá ganhar o seu pão e tal, mas só isso mesmo. Mas as coisas que precisam, eu dou. É isso aí. Vá orar mais sem cessar. Ore. É isto. Leia a Bíblia. Se exponha à Bíblia. Estudo bíblico, eu chego tão cansado. De quê? Você chega cansado de quê? De trabalhar para as coisas daqui. Não tem outro jeito. Não, estou estudando, fazendo o 3º mestrado. Tudo bem. Para quê? Para melhorar o seu currículo. Para quê? Pergunta uns 3 para quê ou 4, você chega lá. Ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro. É isso. Ou alguns, mais reconhecimento, mais nome, mais poder. Pode ser também, mas não é pelo reino de Deus. Olha, é chocante o peso que os crentes hoje dão a um estudo bíblico, a um culto, a ouvir um debate bíblico, coisa desse tipo. É tão pequeno, é tão secundário. Então vai ter um encontro em que vai ter uma pregação para casais. Eu acho que um casal deveria pagar para assistir um encontro desse, pelo valor, pela pérola de estar um pastor falando sobre casamento, numa época em que os casamentos estão se destruindo e que as famílias estão sendo pulverizadas. Aí vem alguém que prepara uma pregação inteira para falar de casamento.
o seu pastor, ou pastor amigo, ou um amigo, não sei nem ser pastor, que vai fazer uma palestra sobre casamento, não vou. Por quê? Porque isso. 2, isso. 3, 4. Que coisa triste a sua vida, não é, meu irmãozinho? Que não lhe permitiu. E, que pena. Deus tem misericórdia de você, Ele abençoe, para que na próxima você possa ir. É assim que nós nos expomos à verdade de Deus? Ou você não acredita no peso da soma das pregações, dos estudos, nos cultos que a sua igreja promove, nas reuniões que a sua igreja promove, ou que outras pessoas promovam e que você sabe que é saudável também? Ou você não acredita que essas coisas vão ter um peso enorme na sua vida, não somente espiritual, mas na sua vida psicológica, mental e física, material, porque Ele disse: vos serão acrescentados. Eu dou, mas eu não quero que tu desse, porque tu pode me dar o que eu não quero. Eu quero muito mais do que tu estás disposto a me dar. Você já perguntou a Deus alguma vez, por escrito: Senhor, quanto é que tu queres me dar? Com quanto eu devo viver por mês? E por quê? É uma pergunta interessantíssima. Eu quero viver com 5 mil por mês. Por quê? 500 reais por mês para mim está bom. Por quê? 15. Por quê? 50 mil, 100 mil. Não, eu não gosto de ganhar tanto por mês, não sou assalariado, eu quero uma empresa. Ok, ótimo, sua empresa. Quer que sua empresa fature quanto? E tenha lucro de quanto? Por quê? Responda por quê. E cheque com esses princípios que eu estou falando aqui. Faça isso. Talvez você vai ficar com vergonha de você mesmo, quando vê que você está furando tanto, coisas elementares que eu estou dizendo aqui. Eu acho que eu estou falando coisas que vocês todos já ouviram falar, passagens conhecidas, não estou dizendo nada demais. Mais um versículo falando da importância da Bíblia, eu vou para o terceiro e encerro. Atos 20, versículo 32. Se você acreditasse nisso. Pastor, eu sou crente, você está me ofendendo. Então dá vontade de dizer: eu quero lhe ofender mesmo. Mas eu estou brincando, eu não quero ofender você. Eu quero mexer com você. Eu quero sacudir você. E quando eu digo que você não acredita nisto aqui, é uma maneira de dizer: irmão, abra mais o ouvido, o coração para isso. Eu não quero lhe ofender, não. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Aqui é Paulo se despedindo dos presbíteros em Éfeso, porque ele ia para Jerusalém, lá ele seria preso, depois ele ia para Roma, começar toda aquela parte da vida dele. Então ele está se despedindo, aí diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Olha o peso. Parando aqui já, ele encomendou ao Senhor. 2, a palavra da sua graça. Paulo, dá licença. Deus não é dono de tudo. Deus não faz tudo em nós. Deus não é soberano, todo poderoso é. Não é suficiente você me encomendar ao Senhor, ponto. Eu lhe encomendo ao Senhor. Não tem mais nada a acrescentar. Alguém que está nas mãos do Senhor, acabou, não tem mais nada. Nada mais eu posso desejar a alguém do que eu lhe encomendo aos cuidados do Senhor. Mas incrivelmente Paulo acrescenta um item: encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. As Escrituras. Não é que ele acrescentou as Escrituras ao poderio de Deus, óbvio que não. É uma maneira que ele encontrou para: você quer se expor a esse Senhor diante do qual a quem eu estou lhe encomendando?
Pois bem, faça a sua parte. Entre em contato com a palavra deste Senhor, a quem eu estou lhe encomendando, e cresça nesta palavra. Mas ele fala mais: eu lhe encomendo ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o quê? Poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são, ó a nossa palavrinha aí, santificados. A palavra que tem poder para edificar, garantir a herança dos que já são santificados, separados por Deus. Quando eu digo, de uma certa forma, sem ofender, mas você não acredita nisto, é no sentido de assim, ó, não leva muito a sério. Acredita, porque é Deus que está dizendo, é a palavra dele e tal, mas se você levasse mais a sério, você iria mergulhar nesta palavra com a força com que você mergulha nos lançamentos dos carros 2012 e 2013 e com as tabelas dos jogos de futebol. Quanto tempo você gasta para dizer 3-1, tu viu? E o fulano ali perdeu o gol, porque não sei o quê, porque o pênalti, não sei o quê, ia entrando, tá, mas não saiu, aquele juiz roubou, e tá, e tá, e tá. Aí eu fico pensando assim, quanto tempo ele gastou para poder afirmar isto? Se ele sabe tantos detalhes sobre aquele jogo, que no 13º minuto, um chutou a canela do outro, ele gastou muito tempo da vida dele, tempo, ouro em pó, gastou com jogo de futebol, ele gastou vendo revistas, vendo site de carro, ou disso, ou de roupa, ou daquilo, ou estudando mais, como eu já falei, para o próximo curso, então, gastando tempo, mas se ele cresce mesmo que a palavra de Deus vai lhe edificar e vai ser altamente benéfica de maneira prática na sua vida, ele há muito tempo teria tido muito mais cuidado com o tempo dele e iria dedicar muito mais para a palavra de Deus. Estou dizendo que é pecado você acompanhar os lançamentos dos carros, os jovens gostam muito disso, e jogo de futebol ou daquilo, tudo bem, como lazer, como uma coisa que você gosta, não tem problema em si. Eu estou citando alguns exemplos para ver como essas coisas roubam o seu tempo. Em suma, nós não podemos nos santificar, mas em boa parte a santificação depende de nós. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a salvação é exatamente tornar-se mais santificado. Mesma coisa. Sejam mais santificados. Essa passagem é meio misteriosa, porque alguém pode perguntar assim: ora, se Deus é quem efetua em mim tanto o querer como o efetuar, até mesmo o querer, como é que eu vou tomar providências para a minha santificação, se até a vontade de tomar providências vem de Deus? Como é que eu vou tomar providências para desenvolver a minha santificação, se até a vontade de tomar providências vem de Deus? Então parece não ter muito sentido esta frase aqui, e a pessoa fica meio confusa. Sugestão, há um outro ângulo, em vez de você ficar se perguntando isso sem resposta.
É óbvio que isso está aqui para ser compreendido por nós, é para deixar a nossa cabeça rodando. Se Deus efetua em mim tanto o querer quanto o efetuar, eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance para agradar esse Deus. Só. E com muito cuidado, temor e tremor. Ah, não, mas se ele coloca tudo em mim, então como é que eu vou desenvolver por mim? Eu não posso fazer nada, nem pensar. Aliás, eu vou desistir de pensar. Mas nem pensar. Porque eu aprendi aqui que Deus pensa por mim e decide por mim e coloca na minha cabeça o meu querer. Eu vou deixar de pensar agora. É isso? É o gênio que você é chegar a essa conclusão? Será que é para isso que Paulo colocou isto aqui? É óbvio que não. Você tenha muito cuidado com esse Deus, viu? Muito temor e muito tremor diante dele. Por quê? Porque ele faz tudo em você. Ele coloca tudo em você, até o seu querer. Então trate de agradar a este Deus naquilo que você tem condições, independente se vem de Deus, se não vem de Deus. Deixe isso de lado como uma verdade, é um fato, mas vá para a prática. Agrade a este Deus e tenha temor e tremor diante dele. Quem quiser ir além disto, vai ficar... Eu não sei quantos aqui chegaram a ouvir música com disco. Tinha os long play e tinha uns 40, tem alguns levantando a mão. Eu acho que eu não vou entregar não, porque são um pessoal já meio avançado, mas acho que o irmão Gil não é tão avançado assim não. Tinha um long play 33 RPM e tinha um pequenininho 45 RPM. O pequenininho tinha duas músicas, um do lado do outro, e alguns tinham 4, duas do lado do outro. Eu vi muito. E esses disquinhos, ele tinha uma mania de furar, de ter um ponto em que a agulha empancava e não avançava, porque ele ficava ali repetindo. Fico pensando, alguém que se engancha numa passagem dessa e não sai do canto, parece alguém que está ouvindo disso daquele, aí enganchou. Aí ele, vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho para trás para ver se agora ela passa, mas está furado. Aí lá vem, e engancha no mesmo ponto. Aí você bota para trás um pouquinho. Aí vai, engancha de novo. Você vai ficar um mês colocando aquela música para tocar, milhares de vezes, e quando ela chegar naquele ponto, enganchou. O que é que o ouvinte fazia na época? Fiz muito isto. Quando chegar o dinheiro curto, mudaram para logo outro disco, mas não dava e tal, então o que fazia? Passava por cima, pulava um pouquinho. Agora a gente tem que ser perito para não pular demais, que perdia metade da música. Eu só queria perder aquela palavra do cântico lá, ou sei lá, do que for da música lá. No meu caso era rock naquela época, mas eu não queria perder nada. Aí pulava bem pouquinho, mas pulava, não conseguia, não tinha condição nenhuma. Depois que furava daquele pontinho, não adianta, ou você curte a música pulando ou esquece. Aprenda a pular algumas partes no seu disco de entendimento espiritual. Na revelação que Deus tem para você, algumas coisas vão enganchar. Não se permita essa insensatez de ficar como naquela época, voltando 10 mil vezes, porque vai 10 mil vezes enganchar. Agora, toda ilustração tem um limite. Então vou dizer um ponto que não funciona. É que muitas vezes Deus desengancha. E que você não entendia um ano antes, 10 anos antes, vocês passei a entender, ótimo. Se Deus lhe deu mais conhecimento, mais sabedoria, ótimo. Mas não conte com isso para progredir. Não espere desenganchar para você continuar se santificando ou buscando a sua santificação com a ajuda de Deus.
Hoje eu passei um pouco. Eu vou tentar ser muito rápido no terceiro e último ponto. O limite da santificação é a perfeição de Cristo. A mulher estabeleceu o limite dela. Já expliquei isso. O número de vasilhas que ela trouxe foi todo cheio. Muito bem. Eu não vou ler a passagem. Efésios 4, 11 e 13, eu vou explicar algumas coisas, mas não vou. Vou dizer o seguinte, que o limite que nós temos para a nossa santificação nesta terra é a perfeição de Cristo. Nunca vamos alcançar nesta terra. Aliás, a perfeição plena de Cristo nem no céu, porque a infinita perfeição dele, nós não vamos ser iguais em todos os aspectos a Cristo, obviamente. Embora em alguns aspectos nós vamos ser como ele, algumas passagens ensinam isso, mas chegar ao grau de conhecer todos os meandros da mente de Deus, creio eu que nunca. Seja como for, na terra que não é, mas é o alvo. Minha senhora, procure trazer muitas vasilhas. Meu irmão, procure se santificar no máximo. O que quer dizer isso? Obedecer ao máximo todas essas coisas que eu coloquei aqui como exemplos e muito mais, e entregar diante de Deus: Senhor, aqui estão as minhas vasilhas, enche-as. A santificação depende de ti. Eu não posso me santificar, mas eu tentei trazer minhas vasilhas, tomando providências como essas que nós comentamos aqui. Então tudo não vai depender só da sua fé em si, se ela existe ou não, porque sendo crente você tem fé, mas do tamanho da sua fé, não somente da obediência em si, mas do grau de obediência. Orar sem cessar, como já lemos lá, pode ser relativo. Eu obedeço, 1 Tessalonicenses 5 e 23. Orar sem cessar eu oro sem cessar, todo dia eu oro 5 minutos, então eu nunca paro de orar, todo dia eu oro, isso não é orar sem cessar não? Por um certo ângulo eu prefiro viver de outra forma, eu prefiro levar mais a sério essa ideia de orar sem cessar. Se você acha que se essas vasilhas para você estão suficientes, toca para frente. Fugir das paixões, como Paulo diz lá em 2 Timóteo. Eu tenho fugido, pastor. Tem. Todas as vezes que você pode. Não, quer dizer, não é assim. Todas as vezes eu vou para um lugar que eu sei que lá eu vou me complicar. Não é porque eu estou meio fraco e tal. Bom, coloque as vasilhas que você quiser colocar, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Então, se você leva muito a sério essa ideia de fugir das paixões, de fugir da impiedade, fugir de onde você vai se prejudicar, fuja e bote vasilha diante de Deus. Agora, se você obedece aqui, desobedece acolá, é relapso nisso aí, tem muito pouca vasilha, e Deus vai encher as que você colocou, bem pouquinhas. Está aí uma vida muitas vezes insatisfatória como crente. Termino com um desafio: nunca é tarde para começar a investir na sua santificação e contar com a abundância das bênçãos de Deus. A viuvinha começou a sua vida com um pouquinho de óleo que sobrou. Ela vendeu para pagar a dívida, o que sobrou, ela tocou para frente. Aliás, não é nem isso que eu quero dizer, é com um pouquinho que ela tinha na botija antes, que colocou nas mãos de Deus, e Deus então multiplicou, e ela saiu do grande aperto. Então, a aplicação que eu quero fazer é esta: o fato de você ter sido até aqui um crente fraco, que ama as coisas do mundo, muito ligado a coisas materiais, que não coloca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, não significa que a sua chance de obedecer a Cristo e de botar mais e mais vasilhas para Ele fazer você crescer, que a sua chance acabou. Não significa. A viúva estava bem ruinzinha a situação dela. Então eu quero deixar essa palavra de ânimo a você. Sempre é tempo. Entregue a Deus as migalhinhas que você tenha de virtudes, de zelo, de calor que ainda tem no seu coração, pouco que seja, mas peça que Ele as multiplique.
e passe a lhe santificar de uma maneira cada vez mais gostosa em Cristo. E você que não tem Cristo, meu amigo, você não tem nada para oferecer a Deus, porque você é cortado do relacionamento de Deus, como todo ser humano que vem ao mundo. Então, a primeira coisa, corra até Cristo, se arrependa, se entregue a Ele. Agora, como filho de Deus, agora você vai se preocupar de fato em poder ser santificado e daí para frente crescer em Cristo. Primeiro você tem que nascer em Cristo, para depois crescer em Cristo. Pessoa sem Cristo nem nasceu ainda espiritualmente. Que você tome essa atitude, se Deus assim permitir. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar tudo o que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.